Olá você e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Copo Meio Cheio, o podcast que você dá o play para ouvir uma conversa entre amigos, sem julgamento, em que a gente olha questões da cultura pop, em que a gente olha para temas sensíveis e temas mais leves, questões da sociedade. Eu sou Leonardo Menezes, estou muito bem acompanhado aqui com. Tawane Valentim. E Cacau Cavalcante. Antes da gente ir para o nosso tema, siga a gente em todas as nossas redes sociais. Em todas elas é @copomcheio. Se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal ou por qualquer outra plataforma de áudio. Pode seguir a gente, pode ir lá no nosso Linktree, que tem todas as nossas... onde a gente tá falando com vocês. E também a gente tem a nossa campanha de apoio no Apoia-se, campanha de financiamento, em que você, a partir de R$ 5, pode desbloquear recompensas exclusivas, ou canal do Telegram, ou melhores amigos do Instagram, ou até mesmo conteúdo exclusivo e até brindes, como o nosso Copítio. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo acompanhar a vida de outras pessoas em reality. Adoro. Eu amo que a futilidade nunca nos falte, que o supérfluo nunca nos falte. E hoje o tema de hoje é reality. O que a gente entende por reality? O que hoje no Brasil é pautado como um bom reality, ou então como um reality verdadeiro. E a gente tem muita na nossa cabeça de que muita noção de que é tudo forçado, é tudo combinado, ou então é real, ou então a gente tem os arquétipos de cada participante. A gente vai conversar um pouquinho mais também sobre o que é reality show e o que é game show, que é uma coisa que eu acho que nem todo mundo tá muito ligado, que na Sim. verdade o Brasil é viciado em game show e não em reality. Temos muitas coisas pra abordar hoje. E eu queria começar perguntando, eu sempre jogo pra vocês, né, no começo. Queria começar perguntando, qual o reality favorito de vocês? O meu hoje é MasterChef. Masterchef. Eu adoro Casamento às Cegas. Casamento às cegas. Tá. Nossa, eu conseguiria fazer um top 10 aqui, porque eu Nossa, assisto Glow bastante Up. coisa. Ai, Eu eu amo Glow adoro. Up. Adoro. Eu amo Glow Up, RuPaul. Ai, RuPaul. O meu favorito é RuPaul. Mas e se eu contar pra vocês que isso não é reality? Eu ia ficar chocada, porque é o que eu entendo, é como eles vendem. Por quê? Hoje, e aí vamos pegar para essa questão mais técnica para que a gente consiga diferir de verdade o que é reality show e o que é game show. Perfeito. Basicamente, hoje, a gente entende como reality show qualquer tipo de entretenimento que não seja roteirizado, que é pautado na realidade. Mas a gente tem uma transformação hoje no Brasil do conceito de reality em si. Reality em si seria, sei lá, se você acompanha as Kardashians no programa delas, Eu se você gosta de ver Quilos Mortais, se você curte assistir as cirurgias que deram errado no reality de cirurgia plástica, até se você assistia o Dr. Hollywood na madrugada da Rede TV. assistia. E o que é game show? Game show a gente tem a noção de que é o quem quer ser o milionário só. Ou O Soletrando. qualquer jogo do Luciano Huck. Que a gente tem a ideia de que isso é game show. Porém, game show é qualquer tipo de entretenimento que esteja pautado no prêmio. E isso muda completamente o conceito do que a gente entende como reality show. A estrutura, né? Porque o formato é pautado em alguma pessoa sair vitoriosa no fim. Sim. E isso muda o jeito que as pessoas agem dentro de um reality ou de um game. O BBB é um grande Completamente. game show. É game show. A Fazenda é um grande game show. É um game show que dura muito tempo. O MasterChef é um game show. E assim, O The Voice é um game show. uma dúvida de quem tá aprendendo. Por exemplo, a dúvida aqui sumiu, né? Mas vamos lá, só um minuto, gente. Tá, eu acho que eu lembrei. A dúvida de quem tá aprendendo. Hoje, a gente pode entender que
o reality ele tá ligado a algum nível de realidade. Quando estamos falando de game show, acaba sendo injusto da nossa parte entender aquilo como uma realidade, né? Entender que as relações Elas são são verdadeiras, né? Que você deu essa dualidade das Kardashians, que eu acho que fica bem visível da gente entender. Porque as Kardashians, elas mostram um estilo de vida, Exatamente. né? É o café da manhã, é a viagem, o estilo de vida. O game show, ele não tá para mostrar um estilo de vida, porque são várias pessoas normalmente colocadas em uma estrutura que é a do respectivo game show, e todas as pessoas deixam de lidar um pouquinho com a realidade a partir do momento onde existe um limite do que elas podem fazer É que ou ser. eu tenho a sensação que o game show, na verdade, ele transfere a pessoa para outra realidade. Exato. Tipo, é outro sistema econômico, são outras relações, é outra rotina. Tem aquela coisa de ser uma pessoa diferente da outra, né? Pra gerar todo Existe aquele... o casting é baseado nisso, em gerar conflito, porque você traz pessoas que vieram de lugares diferentes e com opiniões diferentes, né? Nosso último reality show, então, foi o Mulheres Ricas. Pode ser, pode ser. É uma. Ou então, eu trago até que um reality show pode ser o. Lembra de A Liga? Lembro. Acho que aquilo é mais reality Lembro. show do que um BBB. Por quê? Certo. Porque o reality show purinho, O puro do o reality. o DNA do reality show, ele é documentário. Então, Tá. é um produto de caráter documental. Então, se você vê um reality show como as Kardashians, por exemplo, é acompanhar a vida de uma pessoa, documentar a vida de uma pessoa, ou de um grupo, ou de, enfim, de vários grupos, e muito pouco se mexe na estrutura da vida daquelas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, existe ainda um caráter de artificialidade dentro de um documentário. Porque as pessoas, elas agem diferente na frente de uma câmera. Sempre. Ninguém é natural na frente de uma câmera, sabe? E aí, se você transporta pro gênero game show, que hoje em dia, os game shows que a gente mais conhece como reality, eles são realmente um misto entre as duas coisas. Certo. Que você tá documentando a vida das pessoas enquanto elas estão competindo por alguma coisa. Então, é um experimento social. E muito é pautado, né? Sim. Muito é trazido esse conceito de experimento social. Porque é realmente como se fosse um experimento dentro de um laboratório. Você coloca o ratinho A com o ratinho B para fazer uma tarefa C e Sim. observa O como que vai eles dar. se comportam, sabe? E esse é o conceito que eu tenho mesmo para todos os realities que eu assisto. São laboratórios. Por quê? Esses game shows, agora trabalhando com a palavra técnica da coisa, eles têm sempre ali uma questão. Gente, eu perdi minha linha de raciocínio. Esses Você game quer a shows. pautinha? Não, é coisa que surgiu mesmo do que você tá Ok. falando. Então, essa Experimento história. social. Ah, tá. Então, usando o termo técnico mesmo desses game shows, é assim, as pessoas elas são constantemente colocadas em situações que vão explorar tanto o bom quanto o ruim, vão levar a pessoa ao máximo dela, né, ao estresse. São sempre programas onde as pessoas não se conhecem e as diferenças entre elas são muito bem pensadas, né? Então você tem um BBB hoje que mistura o influencer com a pessoa que realmente é uma anônima, né? Que antes, inclusive, é importante para quem tá chegando agora saber que BBB antes era realmente anônimos. As pessoas saíam do BBB e se tornavam Sim. alguma coisa. Esses dias eu lembrei até que tinha aquela coisa machista pra caramba do paparazzi, né? Que era um contrato, verdade. todo eliminado tinha que fazer um ensaio sensual. Eliminada. Eliminada, né? Era babado. Nossa, verdade. Lembra Tinha disso? sumido da minha Bizarro, né? cabeça. É. Bizarro. Então, assim, o próprio BBB passou por várias transações para chegar nesse lugar que a gente tem hoje. E nesse ponto, eu acho que precisa ser um senso comum, assim. As pessoas, no geral, precisam enxergar que se tá
ali no seu streaming, se tá na televisão, se tá gravado, a gente não pode julgar como se aquilo fosse o puro suco de cada pessoa. Até porque, geralmente, nos reality shows, as pessoas elas estão muito envoltas de privações também. Sim. Tipo, é Sim. privado do contato com a família, é privado do contato com os amigos, é Privado privado de de higiene, de comida, de saneamento básico. Sim. muitas Vamos vezes. falar sobre, então, esses realities BBB, Fazenda, New Face Reality. Ai, New Face Reality. Esses... O Cruzeiro Colorido. Até B que imitam, né? Mas vamos falar sobre isso. Sobre a percepção que o público tem, às vezes, sobre um personagem, porque é um personagem, não é uma pessoa agindo de forma real, porque ela tá num outro ambiente. E às vezes as pessoas têm a percepção, sei lá, quando houve o fenômeno Carol Conká no BBB, elas tinham a percepção de que a Carol Conká era uma pessoa ruim e que a máscara tinha caído muito cedo e que é uma pessoa que provavelmente nas relações delas de trabalho era a mesma coisa. Não tô falando que é porque a gente não conhece, mas Sim. esse é o ponto. Como Da gente foi não lido, conhecer, né? na verdade. E as pessoas acham que conhecem, mesmo quando essas pessoas estão nesse ambiente, elas não são aquilo. Sim. Por quê? Você está transportando uma pessoa para uma locação, para um cenário, Sim. você está transformando a vida dela numa caixinha, você está submetendo ela a dinâmicas dentro do jogo. Sim. Então, semanalmente vai ter dinâmicas em que ela vai ter que passar por uma prova, que ela vai ter que passar por 2 provas, em que ela vai ter uma festa em determinado dia. Dinâmicas que hoje colocam até pra gerar atrito mesmo, né? Exato, O um próprio jogo da BBB, o jogo discórdia. da discórdia. Você vai ter por semana, você vai ter uma dinâmica de até um sistema de classes ali entre Xepa e VIP. Sim. E essas coisas vão fazendo com que a realidade dessas pessoas esteja mudando e se moldando. E até essas pessoas podem se surpreender do jeito que elas agem Sim. nesse... Você vai ver Contextos. muito participante de reality / game show falando do tipo, eu não sabia que era tão difícil até entrar. Quando você assiste em casa é uma Sim. coisa, quando você tá aqui é Sim. outra. Sim. E o jogo mexe com a sua cabeça. Me deixei levar pelo jogo. E não sei... Por quê? Tudo é Porque é potencializado ali dentro, né? Tudo é potencializado e tudo é arquitetado. Muita Sim. gente acha que reality show é uma coisa... Entrou lá, agora é só quando sai. E é uma coisa que conflitua com o roteiro. Sim. Do tipo, não existe roteiro quando é reality. Ou então, quando existe roteiro, quer dizer que é tudo combinado, que é uma farsa, de que tudo não é assim. Sim. Existe roteiro pra reality. Sim. Essa é uma grande coisa que ninguém É. entende, que roteiro, basicamente, é planejamento. É um Game of Thrones, né? O planejamento também vai se adaptando de acordo com o que os participantes estão fazendo, com as decisões que eles estão tomando. Isso é muito interessante porque, assim, no meu julgamento, no meu olhar de uma pessoa leiga, mas que tenta entender o porquê de tanto sucesso, né, de game shows, de reality shows no Brasil. Eu acho que existe um lugar de reconhecimento muito alto nas pessoas, sabe? De espelhamento. Uhum. E é muito interessante pensar nesse contexto de roteirização, né? Quando, na verdade, o inconsciente coletivo, ele tá muito mais voltado para nossa, aquela pessoa que entrou nesse lugar, nesse BBB, na fazenda, enfim, sei lá onde que é, ela é muito parecida comigo, ela tem uma história muito parecida comigo, ela tem uma personalidade, nossa, ela é amiga de um amigo meu, nossa, não sei quem conhece, é alguém da minha cidade. Então, acho que traz muito para esse lugar de quase pertencimento, sabe? De aproximação. Enquanto uma série que ela é totalmente ficcional, né? Um filme, uma produção idealizada nesse sentido de criação mesmo, né? Existe um afastamento, né? O artista de Hollywood.
é o ator A que gente tá lá já longe. sabe que é um personagem. Isso, né? a gente já chega na ideia de, ok, isso daqui é uma coisa inventada. Essa é a diferença entre o Enquanto- ficcional e o não ficcional. O personagem no ficcional é interpretado por um ator. O personagem no não ficcional é a pessoa, né? Seria Então o ator. mesmo. É uma versão que só tem como surgir mesmo vivendo as coisas que aquele reality impõe, né? Eu falei do MasterChef, por exemplo, como meu reality favorito. Cara, os jurados, eles ocupam papéis ali onde cada um vai tirar um pouquinho, vai extrair um pouquinho de você, Exato. né? Então é o Fogaça falando grosso, é aquela coisa que dá estresse, é aquela coisa que você ouve alguém gritando com você, te fazendo pergunta em um tom não amigável e você aqui concentrado, isso tá pra te desconcentrar mesmo, né? Ele precisa Ele ser tem esse papel. jurado, ele não Tanto pode... que se muda um jurado, muda uma dinâmica. Sim, Né? exatamente. Se entra um Rodrigo, se entra uma Helena Rizzo, muda-se a dinâmica porque aquele personagem foi tirado de um contexto e entrou um personagem com outra vivência, com Sim. outra personalidade. Tem... Não quer dizer que eles não estejam sendo reais ali. Mas eles estão sendo o que eles precisam ser, né? A Exato. própria Estão Paola... sendo direcionados. Exato, a própria Paola Carosella falou em um dos últimos programas que ela foi, a escolha de sair do MasterChef, né? E ela falou que era por estar se sentindo num momento onde ela já não precisava mais ser aquela pedra, aquela coisa que grita, aquela coisa que acelera, tudo muito certinho, sem margem para erro, quase que um militarismo. Ela estava numa fase mesmo de ficar mais de boa, pegar mesmo os defeitos das coisas, sabe? Vamos fazer uma comida sem esse tempo, sem esse estresse, sem Exato. esse caos, né? Então você vê que a partir do momento que muda a proposta da própria jurada, ela Não toma faz uma mais sentido decisão estar. de Não estar mais Exatamente. ali. E assim, tanto que ela sempre fala, né, que eu não participaria do MasterChef, porque eu não conseguiria. Ela é uma chefe super renomada que, enfim, tem toda a Exato. história dela dentro da cozinha. Duvido que o Thiago Leifert, que o... esqueci o nome do apresentador agora, do Tadeu. Tadeu, iriam pra Fazenda, por exemplo. Ou pro próprio Gente, BBB. aqui, vocês iriam pra algum reality? Hoje em dia, não. Eu iria assim. pro The Circle. Esse é legal, eu hein? assisti uma vez Esse é legal. The Circle. Eu iria pro The Circle. Mas assim, porque hoje em dia é muito mais conhecido pelo público a storyline que um reality cria através de edição e através de roteiro. Então, há muito tempo atrás, era uma relação quase mística que as pessoas tinham... Olha, o plural foi embora. Que as pessoas tinham com o BBB, por exemplo. Era essa Sim. coisa, realmente, das pessoas enxergarem o vizinho, se enxergarem ali e terem uma relação muito mais profunda. E hoje em dia é muito mais difundido de que realmente essa pessoa foi colocada ali, foi feito o casting dessa temporada, para que existe a treteira, existe a pessoa que é militante, existe a pessoa que é mais conservadora, exista Sim. o mais velho, Pra no existe o mais fim, novo, todo existe mundo a cota brigar. gay. A cota Pra no gay. fim todo mundo brigar, né? Exato. As Que é pessoas isso têm que mais querem. noção de que esse casting é feito pra gerar conflito. Sim. E até aceitam isso muito melhor do que aceitariam há muito tempo atrás. Porque tudo dentro de um reality / game show, se a gente fala desses mais famosos, até mesmo Masterchef, até mesmo RuPaul, é construído a partir de arquétipos. E são os mesmos arquétipos da série ficcional. A única coisa variável é o que as pessoas podem fazer. E aí eu trago até, sei lá, Hunger Games, que é uma série, é um filme que traz a ideia de um Jogos reality Vorazes. trazido às últimas consequências até a morte. Mas, enfim, Sim. seria um game show. Seria. Sim. A gente Entendeu? sabe que se essa realidade existir, vai ser exatamente como é. Algumas pessoas vão assistir, vão comentar como se fosse uma novela, enquanto vão ter pessoas morrendo. Mas nos Jogos Vorazes, por exemplo, existe a questão da surpresa que a Katniss e da imprevisibilidade que a Katniss causam nos idealizadores. Causa mesmo. Causa nos idealizadores. Porque ela age de uma forma independente
ao que eles querem que ela faça. Não tão presa ao que é o mais provável, né? Isso Ela tem muito acontece. mais coragem. Ela é um coringa ali, né? Exatamente, Eles não é uma estavam coisa preparados pra ela. completamente... E que, por exemplo, o Snow no filme, spoiler se você não assistiu Jogos Vorazes, mas o Snow sente que ele previria, porque ele tem um pouco mais de bagagem dentro do mundo dos realities mortais, Sim. e que o Seneca Crane não previu, e por Sim. isso que ela agiu de uma forma que ele sente que até que o Snow mesmo conseguiria cercear essa liberdade que ela exerce dentro do game show. Isso acontece hoje em dia. As Sim. pessoas agem de forma imprevisível. Você pode trazer no seu casting uma militante do movimento negro e ela agir de uma forma completamente diferente, como eu acho que foi o jeito da Carol Conká. Eu acho que foi completamente planejado mesmo, aliás. E é muito importante a gente falar isso porque existe no meio do entretenimento uma possibilidade para que exista pelo menos um pouquinho de um mau caratismo, de uma má intenção mesmo, porque o que faz o babado é discussão, é briga, Isso. é barraco. Tanto que hoje, quando não tá tendo isso no reality, as pessoas falam, É o pior. nossa, É a pior mas edição. não tá me dando entretenimento. E aí a gente chega numa Carol Conká para as pessoas falarem, isso não é entretenimento, mas é porque aí desceu um pouquinho o degrau do que as pessoas esperavam. Mas pra mim ela agiu de um jeito imprevisível, que o BBB tentou, né? A direção do BBB contornou e transformou numa trajetória de vilã, só que perdeu a mão quando... Acho que foi imprevisível, gente. Tipo, pra mim é muito óbvio você ser... a gente falar de um programa que tem 23 anos de edição, ter uma edição onde a gente pode falar que teve ali pelo menos 5 pessoas pretas. E, obviamente, pegar 5 pessoas onde cada uma tenha uma vivência que Sim. não necessariamente se relaciona. Sim. E aí, pra mim, foi mesmo uma parada do então vamos mostrar, né? Porque todo ano existe a pauta do não temos pretos no BBB, não temos pretos em lugar nenhum. É reproduzido algum tipo de racismo com a pessoa Exato. preta que tá lá. E aí eles colocam as pessoas pretas, parecia que era quase uma mensagem de aí, ó, vocês ficam pedindo como se vocês fossem super aliados, mas quando chega aqui, vocês se estrepam, sabe? Eu acho que foi previsível, assim. É que assim, eu acho que, puxando um pouquinho pra trás e resgatando, mas chegando nesse mesmo lugar que a gente tá agora, né? O que gera entretenimento é passionalidade. Entende? Então, eu acho que todos os reality shows, eles querem entregar essa questão da impulsividade, essa questão da passionalidade, daquilo que é feito através da emoção, aquilo que gera uma comoção por conta... Por isso que abre esse espaço, tanto pra discussão, tanto pra briga, para aquilo que é desentendimento, como também abre espaço para aquela falta de ética, para aquela atitude que foi errada, mas foi errada por um motivo, porque ele estava se sentindo de uma forma. É um Sim. errado justificado que acaba gerando empatia, porque talvez se eu estivesse naquele lugar, eu teria agido da mesma forma. O que muito também depende do recorte de quem você é. Se você é a Juliette ou se você, sabe, se você é o Babu ou se você é a Manu Gavassi. Exato. Exato. Exatamente. E eu acho que a gente pode avançar também por um campo de que, pô, a gente tá discutindo aqui todas as dinâmicas de um reality. Então a gente pode presumir, né, e concluir que reality é um produto televisivo. Sim. Muitas pessoas que assistem e levam o reality como principal fonte de entretenimento hoje, julgam aquilo como vida real, de verdade. Porque é muito mais fácil de você se aproximar da vida que você tá vendo na sua tela no pay-per-view, sabe? Do que de uma série que às vezes não conversa com a sua realidade. E mesmo que o reality não converse com a sua realidade, é muito mais fácil de você se aproximar da vida de uma pessoa que você tá assistindo. Porque você se sente próximo à vida daquelas pessoas. Sim. Mas reality é um produto televisivo. Game show é um produto televisivo. E hoje a gente encarar o reality como um produto televisivo, a gente meio que blinda que as pessoas tenham esse
a gente deveria blindar que as pessoas tivessem esse fetiche pelo julgamento. Sim. Porque encarar que é um produto televisivo, você encara também que as coisas são arquitetadas. Sim. E que pelo bem do entretenimento, tudo bem, a gente tá fazendo um produto que vai mexer com as paixões das pessoas. Com as Só que dores, né? Com as dores, com as angústias. fragilidades. E isso vai fazer com que você sinta um sentimento muito forte. Às vezes mais forte do que uma série, do que um filme. Às vezes tem mais empatia com o participante do que com uma pessoa conhecida que tá Exatamente. numa posição parecida. Só que isso é muito perigoso. Porque a gente Total. sente, quando gera um sentimento negativo, a gente sente que aquela pessoa tá fazendo um ataque pessoal a gente. E é muito parecido com a experiência da rede social. Sim. A gente citou isso muito no nosso primeiro episódio, né? Do Sim, do cancelamento, do medo à cancelamento, estratégia de influência. Exato. De que a gente sente que quando a gente tá discutindo na internet, a gente sente um sentimento muito forte, mas a gente tá desumanizando a pessoa porque a gente não tá vendo quem ela realmente é na nossa frente. E o reality é isso, a gente sente que a gente conhece aquela pessoa porque a gente tá vendo o dia a dia dela, só que a gente não conhece quem ela é realmente, porque a gente Sim. não é próxima dela no convívio. E aí é muito no dia a fácil dia. cair no lugar de construir vilões ou construir ídolos, né? E Sim. venerar pessoas. E querer e se sentir parte da família cancelar daquela pessoas. pessoa. E cancelar pessoas. Se sentindo no direito de fazer a defesa ou o ataque, né, às pessoas. Mas é isso. Só ia mastigar. Eu vou continuar que a gente tá assim. Defesa e o ataque às pessoas, né? Então, assim, hoje a gente tem também muitos realities que estão trazendo pessoas que já não são anônimas, né? Estão surgindo muitas pessoas que saem da internet, do digital, um influencer que às vezes pra gente é um ninguém, mas você entra no Instagram e já tem alguns 100 mil seguidores, alguns já têm até milhões, né? E aí eu acho que trazer essas pessoas não anônimas é o que abre o espaço muito no hoje para esse fetiche pelo julgamento, porque a gente gosta de julgar principalmente quem a gente já sabe que tem uma condição melhor do que a nossa em algum ponto da vida. Então, para mim, é muito mais fácil julgar uma pessoa que eu sei que ela já tem dinheiro, né? Para mim é muito mais fácil julgar a Jade Picon, vamos jogar assim como exemplo, né? Porque eu já tenho os meus preconceitos, eu enxergo como ela uma mulher branca, uma mulher privilegiada, uma mulher que não está ali nem pelo dinheiro, mas sim para dobrar os seus contratos. Então, para mim, vai ser muito mais fácil julgá-la do que julgar um Gil do Vigor, por exemplo, que vai trazer essa proximidade de, pô, é um cara que participa dessa maioria vista como minoritária, é um cara que entende o que é não ter privilégios, é um cara que entende o que é só poder contar com a mãe dele, né? E aí essas É pequenas... uma pessoa nordestina que saiu e começou a vencer na vida. Exato. E é formado. Então, essas pequenas diferenças e semelhanças são o que pautam, inclusive, o nosso julgamento. Portanto, nem o nosso julgamento nas redes sociais, ele pode ser tão ferro e fogo Sim. assim. Porque também estou julgando dentro do meu ponto de vista. Da minha percepção, Exato. né, do meu olhar. Eu não tô sendo imparcial. A gente não consegue dar opinião sobre participantes de reality show sendo Isso imparcial. que eu ia falar, gente, a imparcialidade, ela não existe. Não existe jornalismo imparcial, não existe publicidade imparcial, não existe opinião E o imparcial. reality não vai estar sendo imparcial com seus participantes. Não E você existe. não vai ser imparcial no seu Exato. julgamento. Não vai, E- porque essa questão da imparcialidade, ela exime da gente uma história. Todo mundo tem uma bagagem, todo mundo tem uma vivência, todo mundo tem um local. Então, você achar que qualquer coisa, que qualquer pessoa fale é imparcial, é É um sonho. um sonho. É um O sonho. senso de justiça, ele tá ligado às nossas vivências. Assim como hoje na Fazenda a gente tem as protagonistas, a Keriusha, a garota da laje, e a Raquel Sherazade, tipo, protagonizando diversas brigas. E aí os julgamentos, eles estão divididos muito em quem falou mais alto.
Quem foi mais agressiva? A fulana foi mais educada, logo, portanto, ela deve estar mais correta do que essa Mesmo que o outra que tá argumento gritando. não seja. Mesmo que o argumento seja problemático. E aí, se você não tem a consciência, muitas vezes, de perceber isso, às vezes vai estar batendo palma pra louco, viu, família? E é bem importante a gente. Você trouxe a Fazenda, eu acho bem legal a gente considerar que quanto mais próximo a gente se sente das pessoas, mais a gente consegue se aproximar no julgamento, ou quanto mais longe a gente se sente. Sim. E a gente sente que a gente já muito também pegando a questão do que a gente trouxe no episódio de Fetiche pelo Luxo, de que quando as pessoas são conhecidas, quando é um influencer, quando é um ator, quando é uma jornalista, Sim. quando é um artista, a gente já se sente próximo dessas pessoas por conta do trabalho delas. Sim. E aí você se sente mais próximo ainda da pessoa por ela estar no reality expondo a vida dela e como ela é. Sim. Como ela é. Então, é muito mais fácil ainda julgar em cima dessas pessoas. Então, de novo, eu acho que a Carol Conká foi um fenômeno do que a gente pode estudar hoje como reality show, sabe? Sim. Foi a tempestade perfeita. Sim, ela, Manu Gavassi, né? Sim. Surgem aí pessoas que são capazes de mudar a trajetória. A edição da Carol Conká impactou diretamente na próxima edição, que foi a edição mais xoxa. Exato. Né? Dita E a por edição muitos. da Manu Gavassi pautou muito sobre como as pessoas tratavam as redes sociais quando iam pro BBB. Vamos porque ela... as mulheres. Ele voltou, mais temido. Mas, por exemplo, quando a Manu Gavassi foi pro BBB 20, ela preparou um monte de conteúdo nas redes sociais. E o BBB 21 foi a edição das redes sociais pautado nesse conteúdo que ela pré-programou. E antes até de ir pra hoje, casa. cara, e é muito louco isso, né? Porque ela entregou. Ela entregou. Tipo, foi muito bem feito, assim. Ela trouxe mesmo a inovação. E aí, nos próximos, a gente vê que muitos participantes foram nessa porque se tornou uma tendência. Mas aí já não fica tão bom, já não fica tão legal. Porque não é a linguagem da pessoa. Cai num mau gosto, fica às vezes até confuso, sabe? Mas se tornou um padrão e hoje ninguém mais vai ir pra um BBB sem deixar uns bons arquivos lá pra falar. Sem gravar milhões "Fui de vídeos, líder, fazer photoshoot. fui anjo." Gente, e assim, é muito louco porque uma edição que hoje deve, se eu reassistir, eu acho que ela deve estar completamente fora de tudo que a gente acredita hoje, mas pra mim é icônica, é a do alemão, sabe? Todo mundo lembra da temporada do BBB do alemão. E assim, foi um surto coletivo aquilo, porque era um trisal no meio de um Era negócio um com pacto de trisal. sangue, tinha traição e o maior Não, paredão de todos Amados. os tempos. Foi uma loucura nacional aquele BBB, que eu lembro de todo mundo parar não. para assistir. Total, quem tá assistindo o BBB hoje, na boa, tá muito filtrado, tá muito Aham. filtrado. Muito. Tipo, a Porque não forma existia como... rede social tão forte naquela época. Não existia a rede social, não existia também o diálogo sobre tantos movimentos, né? Os realities davam muito espaço para racismo, para machismo. A gente teve aquela Marcela com a Solange, que o que ela fazia era racismo tranquilamente. Ela Sim. chamava a Solange de macaca, sabe? A gente teve até, acho que foi a 6ª temporada da Fazenda, cusparada, Uhum. sabe? Então, assim, hoje ficou muito mais leve, na real. E essa edição, tipo, eu acho que é o real. Eu acho que essa edição e algumas outras, ela tá bom, amor, saiu da internet. Vamos mostrar a raiva? Porque, meu, o pau fechava. Eu lembro de uma briga do alemão com... Acho que a Ayrton. Ayrton. Por causa da sunga branca. Da sunga branca, que foi um desrespeito, um deles aparecer com a sunga branca. Família, o pau comeu no salgado. E as 2 namoradas do alemão, porque assim, esse cara, ele devia ser Picudo. picudo mesmo. Porque, tipo, as minas, era tipo nós 3 aqui, assim.
E aí, tipo, eu saía pra eles se relacionarem, mas a gente não se dava bem. Tipo, todo dia tinha uma briga entre as mulheres. Então, assim, pensa nesse país, né? Pensa nesse Brasil, vendo duas mulheres brigando por causa de homem, né? Vendo. E sendo aplaudido. E sendo aplaudido, sendo lindo, assim, tipo, as pessoas torciam por eles, mas se a gente parar pra pegar também, pô, eles se assumiram como um trisal mesmo, tipo, numa época onde ainda nem existia Nem se tanto discutia. espaço pra gente falar sobre essa não monogamia, sobre essa coisa do, ai, quero ficar com vocês, Sim. né, e aí se vocês quiserem ficar comigo, então, de certa forma, trouxe um novo comportamento, mostrou uma nova possibilidade. Teve também o BBB que teve o Dourado, o Serginho. Que o Dourado hoje seria cancelado, porque ele Sim, era porque- curto e grosso. ele já foi cancelado naquela época, eu Foi, acho. eu que era já adorava. difícil. foi muito abertamente uma questão homofóbica e tudo mais. Rolou. E depois isso, teve sim. uma convertida de questão, te de história, respeito, de mesmo respeito. Até porque ele certo. E hoje voltou, ele, né? pelo Ele que foi um parece, dos uma poucos pessoa que muito legal. que participou de 2 edições, né? Foi, Sim. foi. Teve a edição da volta, né? Exato. Mas assim, hoje, pelo que falam, eu não acompanho nem nada, mas ele realmente é uma pessoa legal. Mas, assim, teve aquela outra. Teve essa questão da homofobia, teve essa questão do machismo. Outra questão de machismo também foi o BBB da Mariá, com Mau Mau. Que, tipo, Não ela faço namorava com ele, aí ele saiu. Veio um menino, sei lá, da Argentina, de outro BBB, de outro lugar. Ela começou a namorar com o cara, botaram uma Mau Mau de volta na. Meu Deus. Na edição. E aí ela tava com 2 namorados, só que ele já tinha falado quando saiu que não Que queria não nada queria com ela. nada. E aí quando voltou agora queria, e o Bial chegou a entrar ao vivo e falar: "Não, mas você saiu falando que não queria, o que você tá E fazendo ela show casou agora?" com esse cara que veio. Eu não sei se eles estão juntos até Nossa, hoje, que mas saudade casou. do Bial descendo a lenha dos Ai, eu participantes. adorava. E assim, tipo, sempre rolava muito isso mesmo. Tipo, os caras eram os gostosos que queriam se relacionar com todo mundo. E nesse caso da Mariá com o Mau Mau, tipo, mano, era uma coisa, tipo, meio humilhante. Só faltava ele falar, eu acho você nojenta e é por isso que eu não quero ficar com você. Tipo, era forte, assim, as coisas. Teve nesse último da Bruna com o outro esquisito lá, que teve. Esquisito. É que foi tão flopado que todo mundo esqueceu já. Bruna. A Grifão, isso, que teve esse Grifal. negócio também Gabriel. dela. Esse. Que Gabriel, não ela. foi Gabriel? Que Que eu vou teve- te dar o soco, não sei o Isso, de, quê, tipo, tá cotovelada, não sei o que lá. fala assim comigo de novo que eu te dou uma cotovelada na boca, alguma coisa assim. Dessa questão da normalização também do Ah, relacionamento. gente, mas teve o do médico lá, que foi bem pior. Com a O do Emily, médico, não é? com a Emily, que tacou ela na parede, gente. Nossa, foi babado. Mas, voltando, Bom, acho que a gente, é que a gente foi entrou- por um caminho aqui. Mas porque- assim, Podcast do aproveitando, BBB. comentem aí, tá? Porque a gente sabe que hoje, tipo, um dos maiores picos de entretenimento são quando tá tendo um reality. Às vezes a gente nem assiste, mas a gente consegue se atualizar só de ver as pessoas comentando. Mas esses exemplos, eles foram mais pra mostrar que, tipo, teve muita questão de homofobia, de machismo, de violência, Muito mais do de que hoje. racismo, e muito mais do que hoje, tipo, em coisas, desde sempre, desde que... Mas o que eu Começou a queria voltar lá atrás, quando você falou de imparcialidade, há muito tempo atrás. Recapitulando, checking point. Checking point na... Morreu no joguinho, voltou. A imparcialidade, o mito da imparcialidade, ela acontece muito por conta da gente achar que a edição tá sendo imparcial com os participantes. E nenhum reality show é imparcial com relação aos participantes. E vamos pegar, sei lá, RuPaul, sabe? Em que a gente tá tendo a nossa versão brasileira, né? Drag Drag Race. Queen, te amo. A gente tá Gente, sempre é nas muito- watch parties, Watch viu? party Drag, lindas. Te amo. E a gente, por exemplo, agora com Drag Race Brasil, isso tá mais em pauta do que nunca, porque a gente tem uma versão nossa e semana a semana
acontece o que acontece na versão americana e nas versões internacionais todas, de não concordar com o julgamento dos jurados e da Greg, e tal pessoa devia estar no high, tal pessoa devia ter ganhado, tal pessoa devia ter dublado, e um merecia e outro não merecia o win. Poxa, bicha, faz o teu e cria um programa pra Mas você julgar. pra gente Sabe? É pra gente pegar que essa insatisfação com relação à colocação de participantes, ou então essa insatisfação quando tal pessoa voltou no bate-volta do paredão, que a gente acha que foi tudo combinado, não era pra essa pessoa voltar no bate-volta. E, sei lá, quando uma votação não acontece de acordo com o que as pessoas esperam no Twitter. Tudo isso está relacionado a gente achar que esses produtos de mídia, que são os reality shows, são obrigados a serem imparciais com os seus participantes. E, realmente, existe uma questão ética de jogo, em que cada um deles se propõe a ser tratado igual, com relação aos seus iguais ali, aos seus Sim. pares. Porém, um reality, para o bem da narrativa, para o bem do storyline, para que a edição faça sentido e que exista uma trajetória de uma Juliette da vida, que exista uma trajetória de um vilão de uma temporada, que exista a trajetória da JoJo, muita coisa foi Da escolhida. Jinx. Da Jinx Monsoon, muita Sim. coisa foi escolhida desde o começo, quando os produtores e roteiristas daquele reality show olharam para aquela pessoa no começo da temporada, ou então até mesmo antes dela entrar nesse reality show, e enxergaram uma trajetória possível para essa pessoa. Brilhou. E não- O famoso pessoas que brilham, as famosas Então, pessoas que a têm edição a estrela. não vai ser imparcial quando cria um vilão, porque um vilão dentro de um reality show é criado. E aí, a RuPaul tem até uma música chamada Blame It on the Edit, né? Culpe Sim, a edição, culpe a em que ela edição. critica todas as queens que já culparam a edição do programa dela. E ela fala, bicha, você falou. E realmente, quem é vilão dentro de um reality show, meio que fez por merecer, entre muitas aspas, porque realmente falou coisas questionáveis, Sim. agiu de formas questionáveis, Sim. mas nunca que a edição vai só ignorar isso e Porque falar... existe uma coisa que molda tudo no entretenimento que se chama audiência. Exato. A A audiência. recepção da audiência vai pautar também. Sim. Tipo, então é até por isso que os realities precisam, às vezes, esticar alguma história, sabe? O legal de você trazer a questão da RuPaul, assim, é que, bom, todos aqui assistimos já 1 milhão de temporadas, e é muito louco como as pessoas. Nós, públicos, continuamos com os mesmos comportamentos repetitivos de... sempre tem a Queen preta, que ela leva uma estética periférica, e aí ela é sempre colocada do outro lado da moeda da Queen, que não é periférica e que tem aquela positividade e que tem algumas condições. Tipo, é uma história que casa. Você pegar uma pessoa de periferia, uma pessoa privilegiada, de regiões mais caras, isso aqui sempre vai dar certo pra qualquer reality. Posso dar uma coisa bem técnica mesmo, e quem tá assistindo Drag Race vai conseguir entender, e quem não tá assistindo vai ser um puto spoiler, mas às vezes a pessoa nem tem interesse. É isso. Por exemplo, no último episódio, quando foi gravado esse episódio, eu acho que esse aqui vai sair na semana da final, e inclusive estaremos na Watch Party Lindas, assistindo junto com todo mundo. Assistindo a Afinal, Organza ganhar. e é sobre ela que eu quero falar. Porque quando esse episódio foi gravado, o último episódio foi o da passarela dupla, em que ela... Quando esse episódio do copo meio do copo cheio. agora foi gravado. gravado. O último episódio que saiu foi o da passarela dupla, branco e Sim. preto. Que a Dallas saiu. Em que a Dallas saiu, e que muitas das pessoas das redes sociais acharam injusto que a Organza fosse high e a NASA fosse safe, Sim. certo? A NASA Sim. foi salva com um look realmente lindo, e a Organza foi high com um look que algumas pessoas questionaram. Por quê que ela foi trouxe high? Iemanjá. Porque ela trouxe história atrás do look, coisa que a NASA não fez pra produção. Sim. Entendeu? Iemanjá, Então, axé. a produção
viu que... Porque uma pessoa, quando ela é safe no RuPaul, ela não é julgada pelos jurados, Sim. certo? Ela não tem as críticas dos jurados em que eles podem fazer tanto negativas quanto positivas, mas dentro das positivas, como que é o nome? De enaltecer a história do seu look. trabalhou bem. E aí, a Organza, mesmo antes, quando ela tava confeccionando, ela contou pra Greg e pro Dudu que ela ia trazer religião de matriz africana. Sim. O que uma pessoa da produção gravando aquilo pode entender e trazer pros bastidores. Mesmo que... E não tô falando que a Organza não mereceu o hype, porque se ela esteve num destaque positivo, é porque o trabalho dela foi foda. Mas Sim. talvez seja equiparado com o da NASA. Só que a pessoa da produção olhando aquilo falou... Eu acho importante trazer nesse episódio religião de matriz africana. Da mesma Sim. forma que, assim... Eu acho importante que as pessoas em casa vejam a figura de Iemanjá ser discutida num reality de alcance nacional. Exato, que nem, por exemplo, o win da Helena, que foi com a roupa da Carmen Miranda, que foi referente... No Snatch Game. No Snatch Game da Carmen Miranda. Ela foi muito bem como Narcisa. Narcisa, mas tiveram outras queens que também foram muito bem como suas respectivas... A Miranda, por exemplo. A Miranda, por exemplo, como suas respectivas personagens. Mas a roupa, por mais que eu, sinceramente, no meu ver, não foi a mais linda de todas. Não foi a roupa mais... Mas ela foi impactante. Por quê? Porque trouxe uma história. Mensagem. Trouxe uma mensagem. E você percebe trouxe que isso uma foi base. citado quando elas estavam se montando? Sim. A produção, nesse momento, tem a escolha de falar... Olha, isso aqui vai pesar mais no julgamento dos jurados. E não tô falando que os jurados não mandam no produto final, mas que é um produto criado entre produção, roteiro, pós... coletivo, e os jurados em si, a Greg, o Dudu. Mas a produção pode ter chegado quando ela comentou lá no workroom, quando tava se montando, e falado pros jurados, olha, ela vai trazer um look que fala sobre PrEP, que fala sobre camisinha. Sim, Fala sobre AIDS. Eu acho que é sobre arte, né? É. Quando a gente chega nesse lugar, que toda arte que te puder contar um pouco mais de história, que puder te aproximar um pouquinho mais da intenção, da base da narrativa, vai gerar um impacto diferente do que a pessoa que vai só aparecer, sabe? Então, isso é pra música, isso é pra filme, isso é pra clipe, isso é pra um reality de competição, principalmente que é sendo o RuPaul's Drag Race um reality onde semanalmente existem coisas a fazer, né? E eu acho que esse é um ponto, assim, não vai dar tempo da gente esticar, mas da gente pegar essa diferença também do que são esses realities que as pessoas são colocadas lá, tipo, pra brigar, pra ficar causando sem nenhum compromisso, e o que são os realities onde existem compromissos. Então não vai ser só julgado a sua roupa, vai ser julgado o seu compromisso e a forma como você trabalhou ele, amor. É igual a Silk, quando todo mundo ficava bravo com ela de que ela chamava muita atenção pra aparecer na câmera. Só que o objetivo dela era esse. Era aparecer na câmera o tempo inteiro, era Existem sair de as lá. queens que são as narradoras da temporada ou que são perfeitas pra televisão. Exato. Que é isso, são queens que, mesmo que não estejam indo tão bem na competição, às vezes vão ser mantidas por mais tempo, porque Sim. elas geram entretenimento quando elas estão falando no off-drag, quando elas estão no workroom, elas causam situações engraçadas. Então, Sim. se você tá achando que alguma pessoa é arrastada, provavelmente, se ela tá sendo arrastada por conta do drag dela Da performance. da performance, do desempenho dela, talvez ela já teria saído por conta de um desempenho mais baixo que as outras, provavelmente ela não está sendo arrastada porque ela tá trazendo entretenimento. A temporada Exato. sem ela seria outra coisa, Sim. sabe? E assim, amados, pegando o gancho pra gente finalizar esse episódio lindamente, eu acho que o que a gente consegue pegar de tudo isso, além das informações, né, que eu acho que foi um podcast super informativo, eu mesma não sabia da diferença de reality pra game show. Pra mim, tudo que eu vejo é reality. Agora eu vou ficar apontando. Mas assim, pra concluir aqui minha linha de raciocínio,
queria falar assim pra gente entender mesmo isso que o Léo falou de que são produtos, sabe? Então a gente não precisa desgastar na internet uma energia pra tratar como se a É gente isso. estivesse julgando uma situação aqui da vida real de quem merece um emprego e quem não merece. Sim. Reality, é entretenimento, é pra causar essas diferenças e nosso julgamento vai estar sempre pautado nas semelhanças e nas diferenças, né? Então, temos a nossa responsabilidade. É necessário Para com trazer tudo. leveza para todos esses julgamentos. É óbvio que ninguém vai passar por um BBB, por uma fazenda, e se tá acompanhando mesmo, não vai comentar nas redes sociais. Não vai gerar algum Não vai sentimento. comentar Vai com os comentar. amigos. Vai comentar. Só que é preciso trazer uma leveza, entendendo que isso é um produto, como você falou e como a gente viu no episódio todo, entendendo de que sim, aquilo não é a realidade nua e crua. Você não tá tendo contato com aquelas pessoas, você não tá conversando e convivendo com elas. Você não tá vendo elas no dia a dia. Você não tá Sim. vendo o trampo delas no dia a dia, você não tá vendo a opinião dela no dia a dia. Pode ser até melhor ou pior do que do que ela tá mostrando no reality. Mas você trazer esse julgamento tão pungente, forte Sim, nas Sim. redes sociais, não é condizente com Sim. o que acontece, Principalmente entendeu? Na porque vida real. normalmente os participantes, dificilmente uma briga vira realmente um ponto de você é desse lado e eu sou desse. Exatamente. Todo mundo já entende, é uma briga de um reality que precisa ter briga, gente. E acabou. E às vezes a gente tá julgando, tipo, porque ela falou. E aí no próximo episódio elas estão, tipo, Tá- se ajudando. Tá trazendo, Exato. tá criando problema pra sua vida que já tá cheia de problema pra resolver. Foca nos gente. seus e usa Exatamente. o entretenimento apenas como entretenimento, que é o que ele foi Mesmo. feito para ser. Exato. É isso. E, gente, eu quero muito saber qual é o reality favorito de vocês, ou qual é o game show favorito de vocês. Ou então, agora, sabendo dessa diferença, qual é o reality e qual é o game show Sim. favorito de vocês. E essa edição, já se baseando em reality, essa edição do Copo Meio Cheio, eu acho que, como você disse, foi muito, até um pouquinho professoral, porque eu amo falar sobre formatos diferentes, sabe? É a minha paixão. Um formato em rádio, TV e cinema falando sobre televisão, gente. Entendeu? Eu Aliás, amo saber dos bastidores e comentar sobre os bastidores, sabe? exato. E aliás, quem tiver aí uma vontade de destrinchar alguma das coisas que a gente falou aqui, como uma sugestão de um próximo tema, né? Hoje a Sim. gente falou mais a questão técnica e a questão social, comportamental, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer uma farofona mesmo, Pode. só Pode pra virar falar dos realities. vídeo nosso nas redes sociais, também pode Exato. virar conteúdo nosso. Pode virar, se você apoiar o Copo Meio Cheio no Apoia-se em determinada categoria, pode virar um pingado. Quem sabe a gente reage, olha aí, já criando um react pra gente. As cenas mais icônicas de todos os BBBs. as cenas amaria mais ver todos nessa todos os TVzinha aqui, ó. barracos, Ai, produção, entendeu? no próximo a gente vai trazer um monte de vídeo e assistir barraco. Eu E precisa adoro. ser feita a curadoria pra uma outra pessoa. Porque eu quero reagir mesmo. Mas, gente, é isso. Esse episódio foi pra que a gente traga um pouquinho mais de leveza no que a gente sempre pauta das redes sociais, porque Sim. é o que transpassa a nossa vida hoje. E tenha calma assistindo um reality. Nada é tão sério assim. Até porque tudo tá lá pra realmente te estressar, te deixar agoniado, É, te dar aquele Mas senso lembra de que é entretenimento. apenas. Assim como esse episódio agora. E que seu copo esteja sempre meio cheio. Uau! Eu adorei a ideia do React. Eu acho que dá pra colocar em várias coisas. Reagir às batalhas Nossos- de lip sync. Nossos pingados, gente. A gente tem que facilitar eles. Verdade. A gente precisa mostrar uma prévia pro pessoal.